Carbonato de lítio ou simplesmente lítio, uma das medicações mais antigas da psiquiatria. Mas você sabe me dizer quais são as indicações de uso, quais efeitos colaterais e quais cuidados quando se está tomando essa medicação? Meu nome é Danilo Borges, eu sou médico psiquiatra e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Quais são as indicações para se usar carbonato de lítio? A principal indicação seria para o transtorno bipolar. Transtorno bipolar na fase de mania, na fase de hipomania e na fase depressiva, ou seja, a gente prescreve essa medicação independente da fase do transtorno bipolar. E além disso, a gente também deve fazer um tratamento de manutenção. Nesses pacientes que usaram o carbonato de lítio e tiveram a estabilidade do quadro, agora a gente mantém o carbonato de lítio para estabilizar e não deixar o paciente ter uma recorrência do quadro depressivo ou de mania ou de hipomania. Então, além do tratamento agudo, a gente faz ainda esse tratamento de manutenção com carbonato de lítio. Uma outra indicação seria no transtorno depressivo maior ou simplesmente depressão. E aqui, o carbonato de lítio ele é utilizado como um antidepressivo. Como assim, Danilo? A gente vai ter um paciente que chegou à dose máxima do antidepressivo, seja a dose máxima recomendada ou dose máxima tolerada, e ainda assim persiste com sintomas depressivos. A ideia aqui é que a gente associe o carbonato de lítio numa estratégia de potencializar a ação do antidepressivo. Essa também é uma indicação clássica do carbonato de lítio. Uma outra indicação não tão clássica assim seria utilizar o carbonato de lítio numa ação anti-suicida, naquele paciente que tem muito pensamento suicida, muito planejamento, a gente associa o carbonato de lítio para tentar dar uma arrefecida nesses pensamentos, nesses sintomas. E quais são os efeitos colaterais? A gente sabe que o carbonato de lítio, principalmente nos primeiros dias, ele pode dar sim alguns efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, enjoo, né? Ali o paciente fala que tomou o remédio e ficou enjoado, o estômago está ruim. Além disso, diarreia também é um efeito colateral importante que a gente pode observar em alguns pacientes. Tremores finos também podem ser observados. Um tremor bem leve, o paciente também pode apresentar. Acne piora ou surgimento de espinhas, o paciente pode também apresentar quando inicia o carbonato de lítio. Um outro efeito colateral que a gente tem que estar monitorando de perto seria o ganho de peso. Alguns pacientes realmente têm uma propensão a ganhar, aumentar o apetite, aumentar o peso quando estão em uso do carbonato de lítio. E quais os cuidados que a gente deve ter com essa medicação? Se você está gostando do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações. Assim você me ajuda a ficar produzindo cada vez mais conteúdos. Cuidados que a gente deve ter quando está tomando carbonato de lítio. A gente sabe que o lítio ele pode alterar a função da tireoide, então a gente tem que pedir exames da tireoide antes do tratamento e ao longo do tratamento. Além disso, a gente tem que também pedir função renal dos rins, porque o lítio ele é eliminado do organismo pelos rins. Então a gente tem que monitorar antes e durante o tratamento. É importante também monitorar essa função renal, porque o lítio ele pode dar uma alteração renal específica. Embora não seja tão comum, é importante a gente estar acompanhando de perto, então, esse aspecto. E um outro aspecto extremamente importante é monitorar o nível do lítio no sangue. A gente pede o exame do lítio no sangue, que a gente chama de litemia, para monitorar tratamento, não é para dar diagnóstico de transtorno bipolar ou algum outro transtorno. O carbonato de lítio aqui é uma medicação e ela deve ser monitorada. Por quê? Porque doses abaixo de 0,6 nesse exame de sangue mostram que é pouco provável que o paciente vai apresentar alguma melhora e acima de 1,2 já corre um risco de intoxicação. Então a gente tem que sim monitorar os níveis de lítio no sangue dos pacientes que estão tomando lítio. Um outro cuidado que a gente deve ter é o uso do lítio junto com anti-inflamatórios ou ainda diuréticos, de uma classe específica que a gente chama de tiazídicos. Isso faz com que o nível do lítio aumente no sangue e isso realmente pode resultar em intoxicação por lítio, com diarreia, piores tremores, uma dificuldade na coordenação motora, confusão cerebral
E aí sim, aí existe um risco importante para o nosso paciente. E aí, você sabia dessas indicações, desses efeitos colaterais e esses cuidados que deve-se ter quando estar tomando carbonato de lítio? Se você ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu vou responder. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.